Bora falar de futebol? Bora falar de Ronaldo Fenômeno? Ou seria Flaco Lopes? Brincadeira que o Richard Rios fez em um post do Palmeiras com a foto do Flaco Lopes depois do jogaço dele na Bolívia. Sem dúvida, o melhor jogo do Flaco Lopes com a camisa do Palmeiras. Um grande jogo, mas também com números muito interessantes na temporada. A sequência chamou a atenção nos últimos dois jogos. Mas seria esse Flaco Lopes um Flaco que pega no tranco por meio de críticas ou de pressão? Afinal, a temporada dele é boa ou não é? É melhor do que a temporada passada, principalmente a reta final? Vamos falar sobre tudo isso nesse vídeo agora pra você. Mas antes eu vou me apresentar pra galera que tá chegando no canal do Fragoso pela primeira vez. Prazer, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Sports e produzo análises em vídeos sobre o clube nas minhas redes sociais. Essa daqui é uma delas que você tá assistindo, ó. Me dá uma moral? Quero chegar nos 100 mil inscritos ainda esse ano, já somos mais de 78.500, então clica aqui ó, no botão inscrever-se se você ainda não é um inscrito. Já aproveita e clica no botão do lado, tá vendo o sininho aí? Ele ativa as notificações. Todo dia às 7 da manhã tem um vídeo especial para você com uma análise sobre a Sociedade Esportiva Palmeiras. E às sextas-feiras tem uma live pra gente bater papo ao vivaço. Quem manda no assunto da live? Você pelo chat. Já aproveita para não esquecer e clica no botão do like e do joinha aqui embaixo que é muito importante para o trabalho. Show? Bora pro tema do vídeo, olha só. Sem dúvida foi o melhor jogo do Flaco Lopes com a camisa do Palmeiras. E estamos falando, evidentemente, de um jogo em que ele participou muito das jogadas. E com um contexto pesado. Não era um jogo de primeira fase de Campeonato Paulista, no Allianz Parque, contra uma equipe sem divisão nacional, não. Era um jogo de Libertadores, na altitude, com alta tensão, estádio cheio e momentos decisivos. Então havia um contexto pesado ali, não era um jogo simples, não era um jogo fácil. E o Flaco foi muito participativo ofensivamente. Para listar rapidamente aqui as participações. Teve roubada de bola do Flaco Lopes para driblar o goleiro e meter a bola na rede, abrindo o placar num gol decisivo. Teve roubada de bola do Flaco Lopes, avançando, mesmo tomando uma decisão errada, porque o passe deveria ser no Estevão na minha concepção, mas ele passa para o Facundo consegue se entortar, dá o passe para o Estevão, sai o gol, mas tem o mérito da roubada de bola do Flaco para a jogada acontecer. Tem outro lance de roubada de bola pelo lado direito do campo, em que o Flaco, além de roubar a bola, dribla o zagueiro e toca para o Facundo dentro da área bater na trave. Tem o Flaco fazendo uma jogada muito bonita e achando o Facundo dentro da grande área. Ele acaba errando feio depois do drible da vaca que o Flaco Lopes conseguiu pelo lado direito. A bola sobra para o Maurício e pinta o gol. Além do Flaco limpando o zagueiro depois de um belíssimo passe para o Gustavo Gomes, soltando para mais um gol do Facundo, mas aí o lance foi anulado. Enfim, são muitos os lances do Flaco com criação, com roubada de bola, com atenção às tarefas do jogo. Isso depois do bom jogo dele contra o Fortaleza, que para colocar duas jogadas rapidamente, em uma ele deixa o Estevão na cara do gol com um passe fantástico em velocidade, o João Ricardo faz uma defesaça e o Kusevich salva a bola entrando dentro do gol, e tem o gol no mano a mano com o Davi Luiz, em que ele consegue contra o zagueiro perceber o melhor momento para finalizar e bate no cantinho do goleiro João Ricardo. Ou seja, é um momento muito bom do Flaco, chama a atenção e os holofotes para ele. Mas muita gente pode falar, mas foram só esses dois bons momentos que o Flaco teve. O ano passado dele foi marcado por momentos ruins. Esse ano o Flaco oscilou, o Abel falou que o Palmeiras precisava de um 9, foi criticado. A gente vai falar sobre as opiniões do Abel, que me parecem muito estratégicas inclusive, tá? Mas antes de trazer justamente os números dele na atual temporada, que são de fato muito interessantes, muito chamativos, tem um que eu tenho certeza que você vai ficar chocado, porque eu mesmo fiquei. É bom lembrar um pouquinho da última temporada, até a título de comparação, porque é inegável que o Flaco perdeu gols marcantes em jogos decisivos na temporada passada. Isso acabou colocando uma pecha nele de um atacante descartável para muita gente, o que eu discordo veementemente, ainda mais para um garoto de 23 anos. Dito isso, ele, de fato, não teve uma conversão de finalização em gols tão boa quanto um atacante, quanto um centroavante para um Palmeiras que disputa todos os títulos precisa.
E eu tenho os números aqui para você entender. Ah, Fragoso, mas o que é conversão de finalização em gols? Basicamente a porcentagem de quantas finalizações esse cara dá que se tornam gols. Não é no alvo, não é para... Gol. Gol. O Flaco teve na temporada, olhando para o Campeonato Brasileiro especificamente, melhor dizendo, não para a temporada, porque o Campeonato Brasileiro tem ali seus 38 jogos, com os adversários enfrentando uns aos outros, e aí você consegue comparar melhor os centroavantes. Ele ficou atrás de Pedro, Alejandro, Bright White, Yuri Alberto, Lucero, Borré e Eduardo Sacha. Ele ficou atrás de 7 centroavantes em relação à conversão de finalização em gol. O Pedro, que ficou machucado um bom tempo, teve 23% de conversão de finalização em gol. Praticamente 1 a cada 4 finalizações do Pedro, caixa no Campeonato Brasileiro. Alejandro, 22% de conversão de finalização em gol. O Alejandro, ali entre 4 e 5 finalizações dele, uma era gol. Bright White, 21%. A cada 5 finalizações dele, uma era gol. Yuri Alberto, 18%. Também ali, a cada 5, uma era gol. Lucero, 17%. Borré, 16%. Sacha, 15%. Flaco, 13%. Flaco já ficou num número mais complicado. O Flaco já se aproximou de praticamente a cada 10 finalizações, uma era gol. E aí é muito pouco. É muito pouco. Mas, ao mesmo tempo que de fato ele teve no Campeonato Brasileiro, nessa amostragem, uma conversão de finalização baixa, quando você olha para os números da temporada como um todo, o Flaco marcou 22 gols em 61 jogos. Praticamente, 22 gols em 61 jogos. Praticamente, um gol a cada 3 partidas. E aos 23 anos, isso me chama muito a atenção. A gente vai falar sobre os números dele nesse ano já já. Mas veja só, aos 23 anos você já trabalhar numa temporada artilheira e na temporada seguinte você já mostrar que pode embalar outra temporada artilheira é para poucos. É para poucos centroavantes. Para te dar um exemplo aqui, ó. Quem teve uma primeira temporada artilheira na carreira aos 23 anos? Paulinho, que acabou de chegar ao Palmeiras. Foi para sua segunda temporada artilheira aos 24. Não é centroavante, mas é um atacante, segundo atacante, que joga ali perto da área, próximo da área, com muita capacidade. Quer saber outro que teve uma temporada artilheira, ou melhor, uma carreira artilheira, e embalou uma série de temporadas artilheiras? Tiquinho, aos 24 anos, aos 23 ele não teve uma temporada artilheira, foi a partir dos 24 que ele embalou. Quer outro? Herman Cano, ele mesmo, passa a embalar temporadas artilheiras com muitos jogos e muitos gols a partir dos 25 anos. O Cano, que todo mundo fala que é um matador nato, e é mesmo. Mas só foi começar a ter temporada artilheira a partir dos 25 anos, que é um outro que muita gente elogia. Ener Valencia foi começar a ter e viver temporadas artilheiras em sequência a partir dos 27 anos. Teve uma ali aos 24 no México, depois 25, 26 anos não conseguiu embalar, antes disso também não. A partir dos 27 que ele vira um matador por várias temporadas. Lucero e Verratti, dos 29 e 30 anos para frente que eles começam a viver temporadas artilheiras. Então, é muito precoce dizer que um jogador aos 23 anos que colocou 22 bolas na rede em 61 jogos, mas acabou falhando em momentos decisivos, é descartável. Ou não vai virar? Eu discordo veementemente. E agora a gente pode falar sobre o ano de 2025. São 7 gols em 19 partidas. Só que, dessas 19 partidas, o Flaco foi titular em 11. Quando a gente olha a minutagem, ele jogou cerca de 1.040 minutos. E se a gente for fazer a conta, para 7 gols, ele tem um gol a cada 150 minutos. Vamos contar que hoje os jogos têm 100 minutos? Ele tem 2 gols a cada 300 minutos. É praticamente 2 gols a cada 3 jogos. É muito interessante a média do Flaco, mesmo num ano em que, em tese, ele oscilou, chegou a perder gols contra o seu Porteño também, que chamaram a atenção, mas a taxa de conversão de finalização em gol dessa temporada do Flaco, vamos lembrar da temporada passada? Campeonato Brasileiro passado, melhor dizendo, 13%. A taxa de conversão da temporada de 2025 é de 25%. A cada 4 finalizações do Flaco, uma é gol. Em 2025, a cada 4
finalizações do Flaco Lopes, uma é gol. É uma taxa de conversão fantástica. E com gols decisivos. Dos 7 gols que ele fez, quando eu falo em gols decisivos, são gols que mudam resultado de jogo. Existe essa diferença. Tem gol que muda placar e gol que muda resultado. O gol que muda resultado, o jogo está empatado, esse gol faz o time sair na frente. O time está perdendo, esse gol faz o time empatar. O gol que muda placar, tá 3-0 o jogo, o cara vai lá e faz o quarto. Tá 1-0 o jogo, o cara vai lá e faz o segundo. Ele abre o placar contra o Água Santa, abre o placar contra a Inter de Limeira, abre o placar contra o Sport, abre o placar contra o Bolívar. 4 dos 7 gols são gols decisivos dentro dos jogos. E vem participando bem no decorrer da partida, fora da grande área. O que gera também uma relevância maior para a performance que ele tem entregado. Aos 24 anos. Aos 24 anos. E curiosamente, o Flaco, ele tem funcionado e rendido na base da cobrança pública, né? E isso é muito curioso e é algo que ele precisa maturar, ele precisa melhorar. Ele não pode depender de cobrança pública, de crítica e de pressão para conseguir render. Em 2024, o técnico Abel Ferreira chegou a revelar em entrevista coletiva que, na frente de todo mundo, ele falou: ô Flaco, tá vendo esse que tá aí do teu lado, o Aníbal? Esse tem sangue argentino, agora você parece que não tem sangue argentino. Ele revelou em coletiva para todo mundo que fez isso em frente a todo o grupo, no vestiário. Ele não fez isso de cabeça quente. O técnico Abel Ferreira já admitiu que o Flaco precisa de alguns cutucões para despertar, para se incomodar, e ele precisa mudar isso. Na atual temporada, o Flaco não voltou na sua melhor condição. Fez uma cirurgia de nariz e precisou levar cutucada do Abel de novo, que chegou a falar que o Palmeiras precisava contratar camisa 9, sem muita explicação, sem muito rodeio. Perguntou, precisa contratar? Ele disse, sim, precisa. Ponto final. Quando perguntado sobre quem era o melhor atacante, o melhor 9 à disposição no elenco antes da chegada do Vitor Roque, ele falou quem? Tales, que acabou de chegar e claramente é um jogador que está ainda em processo de maturação. Muito mais para trás nesse sentido do que o Flaco. Chegou a dizer que o Palmeiras precisava mais da vontade do Flaco. Foi cutucando. E quando o Palmeiras contrata o Vitor Roque assume a posição, joga e parece que o Flaco dá uma despertada. Então assim, o Flaco precisa melhorar nesse sentido. Ele não pode funcionar bem na base da cutucada, na base da cobrança, na base da pressão. E o Abel já deu a entender que até agora tem sido assim. Mas é fato que uma companhia como a do Vitor Roque, que é um jogador técnico, de garra, de aceleração, de explosão, pode cobrar involuntariamente do Flaco mais disso. Nos treinamentos. A companhia dele pode gerar uma competição saudável e uma evolução do Flaco. Assim como a sombra do Vitor Roque, se o Flaco de fato embalar a titularidade, vai ser uma sombra muito boa para impedir que o Flaco diminua o seu rendimento, que o Flaco relaxe, que o Flaco deixe de se sentir incomodado. E, naturalmente, os holofotes estarão sempre no Vitor Roque. Pela expectativa que se tem no Vitor Roque, o Flaco não era colocado como futuro 9 da seleção argentina, o Vitor Roque foi colocado aqui no futebol brasileiro como futuro 9 da seleção brasileira quando jogava pelo Atlético. O Flaco foi caro, mas o Vitor Roque foi muito mais. Então, os holofotes vão para lá. Como aconteceu, por exemplo, com o Yuri Alberto e Memphis. Os holofotes foram todos para o Memphis, o próprio Yuri Alberto disse que isso melhorou o seu mental, o seu psicológico, para ele render mais, para ele se sentir mais solto em campo, mais leve, com menos pressão, jogar melhor e fazer mais gols. Isso pode acontecer com o Flaco também, apesar de haver uma diferença gigantesca entre o Memphis, que é um jogador que já é experiente, camisa 10 da Holanda, já tem toda uma bagagem, e o Vitor Roque, que é um garoto, mas que recebe esses holofotes por toda a expectativa colocada nele e por todo o dinheiro investido nele. O fato é que Flaco Lopes
tem gols muito importantes na temporada passada, mas perdeu gols em jogos muito importantes na temporada passada. Nessa temporada, passa a fazer gols importantes, relevantes, no Brasileirão, na Copa Libertadores e aparecer participando ainda mais do jogo do que aparecia na temporada passada. É preciso entender se vai ser uma fase ou se será o padrão de Flaco Lopes, uma participação mais técnica no jogo, com mais personalidade e mais ativa dentro e fora da área. Tem 24 anos, tem tudo para se desenvolver bastante no Palmeiras e ganhar um lastro bastante grande de maturação, de números de gols e também, claro, melhorar a sua participação em jogos grandes, porque isso acabou faltando mesmo na temporada passada. Ficou faltando mesmo na temporada passada. E quem sabe, nessa temporada o Flaco, com a companhia e a sombra do Vitor Roque, possa evoluir nesse sentido. Claro que eu quero a sua opinião aqui embaixo, claro que eu quero o seu olhar aqui embaixo, claro que eu quero o seu comentário aqui embaixo e também o seu like, hein? É muito importante. Assim como o hype. Tá vendo esse botão aqui embaixo do like, o hype? Clica nele também. Esses dois botões mostram pro YouTube que o vídeo é bom e a plataforma manda para mais gente. É muito importante pro trabalho que eu realizo aqui, tá? E se quiser ser membro do canal do Fragoso, é só clicar no botão Seja Membro e conhecer os planos. Aí você vai apoiar diretamente um trabalho que eu faço diariamente e o seu apoio será recebido mensalmente. Não se esqueça de se inscrever no canal. Bora para 100 mil inscritos até o fim do ano? Conto com você nessa missão. Espalhe o canal do Fragoso para todo mundo. Tô esperando seu comentário aqui embaixo. Bora falar de futebol!